Esse negócio não vai começar a gravar hoje, não? Pronto, está gravando, pode pôr o nome. Bom, todo mundo pôs o nome? Um, dois, três. Então, um pouquinho, gente. Coloca o nome, tá, o Patrício? Todo mundo coloca o nome, tá? Não sei o que é que esse programa tem que, de vez em quando, ele tira uma pessoa, mas enfim, vamos lá. Página 168 do livro de Geografia. Lembrando, pessoal, a gente está vendo a economia da Ásia, né? Comparando com a Europa também, principalmente pela parte da Rússia asiática, a economia, o clima, certo? A densidade demográfica, o seu relevo, tudo isso da geoeconomia, da geopolítica também e da geografia propriamente dita, né? Da análise da leitura territorial. Eu queria pedir que vocês pegassem um caderno também para fazerem as anotações que eu sempre recomendo fazer sobre a nossa leitura. Página 168, tá? Letícia, e os demais. Página 168. Aspectos físicos da Ásia. Ambiente climático e botânico do continente asiático. A Ásia, em virtude da sua distribuição latitudinal, alonga-se, aliás, desde as baixas latitudes equatoriais até altas latitudes polares. Apresenta a mais rica diversidade de climas e formações vegetais do planeta. Vocês estão me vendo, pessoal? Tem uma travadinha aqui. Pronto. Então, parou só para mim. Continuando. Ah, parágrafo 2, né? Na página 169. Ao norte, são as vastas regiões polares da Sibéria, o norte da Mongólia e as grandes altitudes do Himalaia e Tibete, onde as temperaturas são muito baixas, em virtude da penetração das massas polares, massas de ar polares, aliás, e da altitude, respectivamente. Pergunta, pessoal, que é sempre importante falar isso, né? Então, vocês sabem a diferença, e não se ofendam com a pergunta, a diferença entre altitude e altura, né? Que a altitude é a que mais faz relação com a temperatura, com a umidade. Alguém, vendo e ouvido, tá? Alguém sabe ou alguém não sabe a diferença, pessoal? Isso não é pergunta boba, não, tá? É sério mesmo. Se não souber a diferença... Bom, acho que é melhor explicar, né? A altura nada mais é do que a distância vertical entre um corpo e o solo, né? O chão. Já a altitude é a mesma coisa, né? A distância vertical entre um corpo, só que não é em relação ao solo, né? É em relação ao nível do mar, tá certo? Então, você pode ter um corpo aqui, o solo aqui, né? Por exemplo, o avião aqui, o solo aqui e o nível do mar bem aqui, né? Vai ter uma diferença de quase o dobro da altura e da altitude. Para repetir, Letícia, é o seguinte, deixa eu colocar aqui, pronto. Melhor do que repetir, a gente vai ver, tá? Para então a tela.
Prestem atenção aqui. Aqui, minha querida. Isso aqui eu acredito que é importante vocês anotarem, tá bom? Resumindo, é isso aqui, ó. Altura e altitude. A altura, a distância vertical entre um corpo, que eu vou tomar como exemplo aqui um avião, né? Que é o mais simples de vocês entenderem. Um avião e o solo aqui, tá? Solo aqui. Isso aqui é a altura, tá certo? A altitude, basicamente, tem o mesmo conceito. Só que o meu segundo referencial não vai ser o solo, tá? Vai ser o mar. Vai ser a distância aqui entre o avião, né, por exemplo, e o mar. Note que aqui, olha, teve, só lembrando que eu não estou vendo o chat, tá? Se alguém não entender, me fala. Aqui a gente teve essa diferença aqui de distância, tá? A altitude é a distância vertical entre um corpo em relação ao nível do mar. A altura é a distância vertical entre um corpo em relação ao nível do solo, tá certo? Basicamente é isso aqui, ó. A altura, tá? Por exemplo, a altura aqui da base dessa montanha aqui em relação ao topo da montanha é de 1 km, né? Já que vai do quilômetro 3 para o quilômetro 4, então a altura aqui é 1 km. Já a altitude dessa montanha aqui, olha, a altitude do topo dessa montanha aqui é de 4 km, porque eu estou fazendo a relação com o nível do mar, tá certo? Por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui para ficar bem claro para a gente prosseguir. Na vaga hipótese de estar passando um avião aqui, né, ele está sobrevoando bem aqui, pronto. Aqui eu tenho o avião aqui, tá? Bem aqui. Eu não vou desenhar um avião porque, enfim, né? E ele tem uma distância vertical, certo? Em relação ao chão. Essa distância aqui, olha. Mais ou menos aqui, fazendo um paralelo com esse quilômetro zero aqui, tá? Só que aqui, basicamente, a altura e a altitude vai ser a mesma, né? 2,5 km de altura e 2,5 km de altitude. Mas vamos supor, deixa eu limpar aqui, que ficou muito sujo. Supondo que o avião estivesse passando bem aqui, né? Voando aqui perto da base da montanha, e a distância dele do chão fosse só isso aqui, olha. A gente teria, bem aqui, 1 km de altura, o avião estaria voando a 1 km de altura e a 3 km de altitude, certo? Resumindo, pessoal, a altura é a distância que você vai estabelecer com o chão, tá? Com o chão. A altitude é a distância que você vai estabelecer com o nível do mar, tá certo? A altura eu posso definir daqui, posso definir daqui, posso definir daqui, até aqui, né? Porque daqui para frente já é altitude, tá bem? Ficou claro agora a diferença entre a altura e a altitude? Letícia, que é que está mais falante. Ficou claro? Quer que repita? Quer mais exemplos? Tá tudo ok? Pronto. Basicamente é isso, pessoal. A altura, ó, coisa que eu quero medir, e o chão. A altitude, coisa que eu quero medir, e o mar. Pronto. Basicamente é isso. Continuando, quando eu falo que uma montanha ela tem altas altitudes, né? Eu estou falando que ela tem uma grande distância em relação ao nível. Eu sou mais Não, querido, eu estou dizendo que ela está mais falante no teclado, né? Se manifestando aqui na sala de aula. Tá certo? Eu não vou ficar falando sozinho também, né? Tem que ter pelo menos um para interagir, né? Ao menos. Bom, basicamente é isso. Quando eu falo que uma montanha ela tem altas altitudes, né? Tô falando que a temperatura de lá vai ser, olha, dependendo da localização geográfica, vai ser bem baixa, né? Vai ter um ar um pouco mais seco, né? É tanto que os meninos aqui que gostam de futebol, que não é o meu caso, sabem que quando vai ter algum jogo, isso aqui na América do Sul, e a localização do estádio é muito alta, né? A altitude é muito elevada,
falta oxigênio, porque a gente não está acostumado a ficar nessas regiões onde o oxigênio é oferecido numa quantidade diferente da nossa aqui. Isso existe, professor. Reparem, nós aqui, vocês, né, quando estão subindo a serra, ali para Guaramiranga mesmo, que eu estou falando, Mulungu, note que tem uma diferença do ar, né? Fica mais seco, mais difícil, né? Dá até uma pressão craniana, né? Você sente uma pressãozinha na cabeça. Ali é o ar que está ficando, olha, em níveis mais baixos, por conta da altitude, né? Para vocês saberem, a altitude de Baturité é de 150 metros e a de Aracoiaba é de 107 metros, né? Ou seja, Baturité está aqui e a 157 metros está o nível do mar. Aracoiaba é 50 metros mais próximo, tá certo? Por isso que a gente sente essa diferença, porque quando a gente está subindo a serra, a altitude está se elevando. E quanto mais alto, né? Quanto mais próximo das camadas mais elevadas da atmosfera, mais escasso é o oxigênio, né? Quando a gente sai da atmosfera, acabou o oxigênio, certo? Tudo isso, olha, a gente percebe a nossa volta aqui. E eu acredito que para quem foi não saber a altitude, é 107 metros, né? 107 metros. A latitude de Aracoiaba é 4 graus, 0,4 graus, e a longitude é 38 graus, tá bom, meus queridos? Continuando, de onde nós estávamos, novamente eu não estou ouvindo o chat, tá? Estou dando uma olhadinha aqui também. Parei nas altas altitudes, né? Elevadíssimas. O clima é frio e seco, deixando o solo recoberto pela neve durante a maior parte do ano. Esse ambiente formou, aliás, vegetações de tundra, comum na região polar, e a taiga. Taiga também pode ser chamada de coníferas, tá certo? Outra informação importante é que as florestas de coníferas também são conhecidas como as florestas boreais, e é a maior floresta que existe, tá? A floresta boreal é a maior floresta que existe, de coníferas. Continuando, que no caso ficam nas planícies da Sibéria. Nas grandes planícies centrais, no caso as planícies continentais, né? Predominam os climas tropical seco e temperado continental. Os invernos são frios e secos. Nessas áreas encontramos as estepes, formação composta de gramíneas. Os grandes desertos e semidesertos do continente estão espalhados pela região do Oriente Médio, do Paquistão, da Ásia Central, do Norte e da China, do Norte da China e da Mongólia. As áreas desérticas do Oriente, eu tenho a impressão de que já li isso aqui, do Oriente Médio, são resultado da ação das massas de ar seca provenientes do Saara. Já as grandes manchas do deserto de Taklamakan e Gobi são resultantes das barreiras orográficas formadas pelas cadeias montanhosas e pelos planaltos que cercam a região, os quais impedem a penetração de ar. Verdade, está vendo isso aqui, massas de ar úmidas e da ação dos ventos secos e massas de ar continentais e polares. Eu até expliquei que é mais ou menos parecido com o Baturité, né? Cercado por serra, tem um certo bloqueio, não, um certo impedimento da passagem de massas de ar. E que, justamente por isso, né? Quanto maior é a altitude do local, estamos fazendo referência, mais fresco ele tende a ser, né? Por isso que a serra como que eu posso falar? A serra é um pouco mais fria, né? A altitude dela é mais elevada. Eu estou lendo, minha querida. Desculpe se você se perdeu, tá? Eu deveria ter orientado também melhor. Estamos na página 170, tá? A gente vai para o segundo parágrafo agora, tá? Durante o inverno, tá? Não, no caso a gente vai fechar aqui as secos polares. Apresentam verões e invernos muito rigorosos,
e ambientes praticamente sem vegetação. Pronto, agora a gente vai para o segundo parágrafo. Qual foi o ponto de referência que usaram para medir a altitude de Aracoiaba? Meu querido, sobre essa questão aí, há um consenso sobre as planícies, tá bom? Vamos entender aqui que planície, não necessariamente, deixa eu pegar aqui uma coisa, isso aqui é válido. Pronto. As pessoas entendem que planície é uma coisa totalmente plano, perfeito, né? Lisinho. Não é bem assim não, tá? A planície, ela tem uma certa variaçãozinha, ela tem uma pequena ondulação, certo? O que ocorre é que o ponto de referência específico, se é isso que você quer saber de mim, a rua, né, mediram daqui. Isso aí eu não vou saber te precisar. Eu sei que o consenso geográfico é que façam-se a medição do ponto onde está 50% da variação, né? Por exemplo, em Aracoiaba tem mais ou menos essa variação aqui. A gente vai ficar no ponto zero, né? Que no caso a gente pode chamar de ponto 50 também, que vai ter 50% de variação para cima e 50% de variação para baixo, certo? Mas necessariamente, na média territorial, de uma localidade, aliás, a média territorial de uma localidade é o ponto de referência, né? Nem vão escolher, que foi perguntou, hein? Ídolo, nem vão escolher o ponto mais alto para fazer essa medição, nem o mais baixo. É o ponto médio, onde ocorre ali o equilíbrio, né? A harmonia da variação, tá certo? Basicamente, usa um conceito de planícies, tá? Interessante, né? Por exemplo, aqui em Baturité tem áreas muito baixas, né? Muito baixas mesmo. E tem os finais da cidade ali, para cima, no rumo da serra, que são altíssimos, né? E tem também regiões que estão abaixo do nível do mar, tá certo? Como, por exemplo, a região do Mar Cáspio, algumas regiões dos Países Baixos, né? Que justamente recebem esse nome por conta da sua característica de estar abaixo do nível do mar. O Mar Morto, a quase 400 metros abaixo do nível do mar, e outras localidades também, né? São pouquíssimas. Continuando, leitura, né? Segundo parágrafo aqui, na página 170, tá certo? Tá vendo? É interessante a gente ir anotando essas coisas, tá? Aliás, as curiosidades de fora, assim, que eu estou trazendo, por exemplo, sobre a altitude de Aracoiaba, não tão interessante para a nossa prova, mas tudo que está contextualizado com o livro é interessante. Durante o inverno, é possível verificar a presença da geada no deserto de Gobi. A entrada de uma frente fria carregada de umidade oriunda da Sibéria promove tal fenômeno. Nele também se encontra uma grande quantidade de fósseis de dinossauros, sendo essa uma área para uma área, sendo essa área, aliás, um grande espaço de pesquisa para paleontologia. Na porção mais ocidental da Ásia, próximo aos mares Cáspio e Mediterrâneo, encontra-se o clima mediterrâneo. Olha só, né? Que coincidência. O inverno é chuvoso, o verão é seco, e as variações de temperatura ao longo do ano são pequenas. O clima mediterrâneo é comum no norte do Irã, no Turcomenistão, na Síria, em Israel e na Turquia. As regiões influenciadas por esse clima apresentam duas formações vegetais distintas: a Mediterrânea, ao largo do Mar Mediterrâneo, e estepes, ao sul, aliás, do Mar Cáspio. Agora a gente vai ver aqui no Japão essas florestas que eu acho muito lindas, mas eu acabei de esquecer o nome. Aquelas florezinhas roxas, que eu acho que as meninas que gostam de anime vão saber o nome. Roxa não, rosa. Me esqueci, Jesus. O clima temperado é predominante no nordeste da China, que aqui o clima aqui não é temperado, não. E na região central do Japão. Áreas de encontro das massas de ar polar e tropical.
apresentam grandes variações entre as estações do ano. As chuvas ocorrem durante o ano inteiro, porém são mais volumosas ao longo do verão. Nesse domínio climático, a formação vegetal típica é a floresta temperada, cujas folhas caem na estação menos chuvosa. Na porção mais setentrional do continente, encontramos a grande área de clima quente e úmido que abrange o sul e o sudeste da Ásia, espalhando-se pela Índia, pelo Butão, por Bangladesh e pelo leste da China. Essa região está subdividida entre os climas tropical, subtropical e equatorial, que é típico da Indonésia. No conjunto, recebe a denominação de Ásia de monções, pois está sujeito à ação das massas de ar de monções, que determinam a alternância entre a estação chuvosa, no verão, e a estação seca, no inverno, que é basicamente o contrário daqui, né? Durante o verão, os temporais e as inundações são comuns nessa parte da Ásia, cuja formação vegetal característica é a floresta tropical. Agora, antes de passar para o relevo e civilizações, né? Queria dar aqui uma informação importante para vocês, né? E cadê aqui? Sobre nossa atividade avaliativa, né? Que eu acho que é do interesse de vocês. Tá? Pelo menos, eu acredito que sim. Gaca. Que é isso, Letícia? Ah, escreve em português. Vamos lá. Tô brincando, eu sei que o F é do lado do G e o K é do lado do L. É que você ficou nervosa, né? Quando eu falei de avaliação. Pode dizer que ficou nervosa. Vamos lá. Sobre o que vocês vão ter que estudar, pessoal. Não é novidade, tá? Eu só vou refrescar a cabeça de vocês. Eu não vou penetrar no assunto das questões em detalhes, mas, claro, vamos nos atentar, por exemplo, aos aspectos físicos da Ásia, certo? Por exemplo, as grandes construções, né, do homem e as grandes formações geográficas, por exemplo, as cordilheiras, né? Já que a gente tem a cordilheira, a gente tem 4 cordilheiras ao redor do mundo, tá? A Cordilheira dos Andes, as montanhas rochosas nos Estados Unidos, a Cordilheira dos Andes é aqui na América do Sul, tá? É do Chile até a Argentina. Dá uns 4.500 quilômetros. A gente tem a Cordilheira das Montanhas Rochosas nos Estados Unidos. A gente tem os Alpes lá na Europa, né? Fazem parte dos famosos Alpes suíços, né? Muito chiques. E a gente tem a Cordilheira do Himalaia também. Vamos prestar atenção nesses aspectos, tá? Por sinal, é o choque de duas placas tectônicas que formam uma cordilheira, tá certo? Demora muito tempo para que aconteça. Também é interessante saber disso. Basicamente, atentem-se ao relevo asiático, tá bom? A gente vai ver isso agora. Prestem atenção ao relevo asiático. Também prestem atenção sobre a economia, que o nosso livro vai falar já já, mas atentem-se na parte econômica sobre, por exemplo, os maiores precursores da economia da Ásia, por exemplo, os tigres asiáticos. É muito importante que vocês prestem atenção a isso, tá certo? Prestem atenção a quem são os tigres asiáticos. Tá certo? Quanto à parte de história, deixa eu ver aqui. História a gente vai ter quando de novo? Só semana que vem? Que coisa chata, rapaz. Não, tem hoje, né? Então, esse assunto sobre história fica para mais tarde, tá bom? Vamos voltar aqui sobre relevo e civilizações. Lembrando, olha, estudem o relevo asiático, tá certo? Estudem as formações geográficas asiáticas, que é basicamente o que a gente viu aqui, tá bom? E um pouquinho da economia, tá? Só isso. Tranquilaço. É só coisa que a gente viu. Não vai ter problema, não vai ter choro, só vai ter alegria, tá bom? Continuando na página 172. Relevo
e civilizações. Na Ásia, é comum a presença de modelados do relevo completamente diferentes, próximos uns aos outros, montando um excêntrico, aliás, quebra-cabeça, constituído pelas mais altas cadeias de montanhas do planeta, ao lado das mais profundas depressões, além de extensas planícies. Só para lembrar, né, pessoal? Para lembrar. Quando eu falo das mais altas cadeias de planetas, ou cadeia de planeta, cara, cadeia de montanhas, eu já estou fazendo referência às cordilheiras também, tá? E depressão, quando eu falo de depressão geográfica, é tudo aquilo que está abaixo do nível do mar, em sua totalidade, ou que está totalmente acima do nível do mar, mas que está totalmente abaixo de uma porção de terra. Ficou entendido? Acho que eu mais baguncei do que ajudei. Assim, pessoal, a gente tem aqui o nível do mar, tá? E a gente tem aqui, ó, terra, 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 deu uma subidinha, e aqui desceu, né? Aqui, ó, no nível do mar, e uma porção de terra aqui bem mais baixo do que o nível do mar, isso aqui a gente chama de depressão, certo? Como, por exemplo, é o que eu falei para vocês, Mar Morto, né? Quase 400 metros abaixo do nível do mar, certo? E isso a gente vai chamar de depressão absoluta, tá certo? Anotem aí, anotem. Depressão absoluta são aquelas áreas que estão abaixo do nível do mar. Deixa eu pôr no chat. Depressão absoluta igual a áreas totalmente abaixo do nível do mar. E todo mundo anotou? Agora a gente vai ver o seguinte. Tem outro tipo de depressão, tá? Esse A devia ter maiúsculo. Depressão relativa. Relativa. Ela está acima do nível do mar. Do nível do mar. Porém, encontra-se abaixo de uma porção da superfície terrestre. Acho que é uma boa definição. Da superfície terrestre, que eu falo, é a superfície terrestre que a circula, tá certo? Por exemplo, a gente até poderia dizer que Baturité é uma depressão relativa, né? Já que toda a superfície que circula a gente aqui é mais alta do que Baturité, né? A gente poderia dizer que Baturité é uma depressão relativa. Por que é relativa? Porque ela está acima do nível do mar e abaixo da porção de terra que a circula, né, que a circunda, aliás. Agora, o mar Cáspio, por exemplo, ele é uma depressão absoluta, porque ele está abaixo do nível do mar, tá certo? Se eu não me engano, está a 98 metros abaixo do nível do mar. Tenho quase certeza que é isso, tá? 98 metros abaixo do nível do mar. Continuando, o continente asiático é rico em áreas montanhosas, das quais se destacam os Montes Urais, que separam a Ásia da Europa. Também podemos citar os Montes Zagros, no oeste do Irã, a cadeia do Cáucaso, entre a Rússia, a Geórgia
e o Azerbaijão. O Hindu-Kush, localizado na Índia e o Paquistão. E a cadeia do Himalaia, maior conjunto montanhoso do planeta, que se estende por terras do sul da China, da Índia, de Bangladesh, do Nepal e de Myanmar. Grande, né? Não é à toa que é o resultado da colisão de placas tectônicas. Né? Não é brincadeira. É nessa região que encontramos o ponto mais alto da Terra, o Monte Everest, com mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, 8 quilômetros em relação ao nível do mar, certo? Agora a gente está afiado, né? Perguntar o que é altura, sabe, né? Se perguntar o que é altitude, ó, você está afiado, super afiado. Na próxima página a gente tem basicamente um mapa sobre um mapa informativo sobre o relevo, né? Sobre as altitudes. 2.000 metros a mais, a gente tem basicamente toda a cordilheira, né? Toda a cadeia de montanhas do Himalaia. A gente pulou o mapa, o tempo está correndo, o tempo nessa aula voa. E a gente vai para a próxima página, 174. No topo dessas cadeias, ou nos profundos vales entre elas, desenvolveram-se, isoladamente, diferentes grupos humanos, com características étnicas e culturais singulares, pois esse tipo de relevo dificulta o intercâmbio entre povos. Bom, claro, né? A gente está falando, pessoal, de uma área elevadíssima, né? Não tem muito, como que eu posso dizer, muitos produtos lá para que a gente agregue valor, né? Não tem como produzir ali um grande comércio. Quem mora ali, basicamente, são pessoas que plantam o que vão comer. Nessas regiões o comércio é quase zero. Não são regiões turísticas a ponto de movimentar grandes valores, né, de gerarem grandes receitas. Então, nós estamos falando de uma etnia que se desenvolveu quase que na base do isolamento total mesmo. Né? É porque quem amanhece num belo dia e resolve, né, um grande número de pessoas resolve ir para esses locais para viver lá, né, ou para desenvolver a economia ali. Esse tipo de relevo, claro, só para resumir isso tudo que eu falei. As características desse relevo realmente dificultam, né, a troca entre culturas, entre povos. Extensos planaltos estão interligados às grandes cadeias de montanhas, como o Planalto do Pamir, com mais de 4.000 metros de altitude, o Planalto do Tibete, com altitudes superiores a 3.000 metros. Na proximidade dessas áreas elevadas, encontram-se as depressões absolutas dos mares Cáspio e de Aral, e a maior depressão continental do mundo, o Mar Morto, situado entre a Jordânia e Israel, cuja profundidade é de 396 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto recebe essa denominação, você vê, né? Quase 400 metros, como eu falei. Recebe essa denominação em decorrência da enorme quantidade de sal em suas águas, né? A média de sal nas águas dos mares é de 3,5%. Nele, o percentual atinge a casa dos 35%. A curiosidade é que o corpo humano não afunda. Isso porque a densidade do mar é mais alta do que a do corpo. Né? Informações aqui mais por curiosidade. Né? Geralmente o mar tem 3,5% de água e nesse mar a gente tem só 10 vezes a mais, né? 35%. Mas por quê? O que é que isso tem a ver? Ter sal com o nome do mar ser morto? É porque com essa quantidade de sal, fica meio que inviável que alguma criatura sobreviva ali, né? Não dá para ter peixe no mar como esse. Só uma curiosidade, tá? Para vocês terem uma noção de o que é água, né? Deixa eu ver aqui, 100 ml de água com 350 por cento de sal. Só para vocês terem uma ideia, o suor, né? Ele é
99,9% de água e 0,1% de sal. Tem uma leve variação de pessoa para pessoa, mas não chega a 1% não. E é salgado do jeito que é. Imagina aí uma água com 35% de sal. Absurdo, né? Circundando os planaltos e as cadeias montanhosas, estende-se as planícies, com dimensões mais modestas que as áreas, que as áreas elevadas. As planícies asiáticas apresentam solos bastante férteis e intensamente utilizados na agropecuária. Essas planícies são cortadas por diversos rios e foram palco do desenvolvimento das civilizações que vieram da sua fertilidade e dos benefícios oferecidos pelos rios que cortavam. Dentre as planícies do continente asiático, podemos destacar as dos rios Amarelo e Azul, na China, onde se encontra um dos solos mais férteis do mundo, o Loess, intensamente usado no plantio de arroz. Na porção nordeste da China está a planície de Manchúria, onde se observa só terminar essa página, tá? Um intenso processo de urbanização ao lado de tradicionais regiões de cultivo de arroz, leguminosas e frutas, além de jazidas carboníferas e de ferro. Pois é, acabou. Acabou-se o que era doce. Espero que vocês tenham gostado, pessoal.